Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo o povo de Deus que está ouvindo a gente aí pelo nosso canal Acadecap. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui a Acadecap é a sigla da Academia Brasileira de Capelania e Teologia. Por aqui, capelania, teologia, psicanálise e muitos cursos que nós promovemos. E nós estamos trazendo aí duas séries agora, né? Nós estamos fazendo o Pode Vir de toda quinta-feira, gravado no JXS Studio, sempre com o convidado, fazendo a biografia desses convidados. E estamos fazendo agora uma série também com devocionais. Esse é o meu propósito neste vídeo de hoje. Estamos falando sobre os problemas da vida, os problemas existenciais, as grandes perguntas, né, que quer grandes respostas. E a Bíblia Sagrada tem as respostas para todas as indagações da existência humana. E o programa de hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos explorar um tema que tem a seguinte colocação, né? Existe um plano divino para cada criatura? Você crê nisso? Né? Você crê que Deus criou o ser humano para um propósito definido, ou você acha que o ser humano foi criado como obra do acaso? Você acredita em destino ou você acredita em propósito? Nós vamos entender este ponto de vista. Eu quero que você acompanhe até o final desse vídeo e já agradecendo demais a você que acompanha, a você que compartilha, a você que se inscreveu no canal, a você que nos ajuda através da oração. É o que mais nós precisamos, porque o objetivo aqui é esclarecer dúvidas, o objetivo aqui é glorificar o nome do Senhor Jesus e ajudar as pessoas também a se encontrarem, né? A estarem bem emocionalmente, porque quando você encontra o seu propósito, você encontra Jesus. E aí você tem uma vida equilibrada, né? Mais satisfeita, com mais tranquilidade e pode conduzir dessa maneira a sua vida individual e a sua vida coletiva, na sua família, no meio da sociedade que você está inserido, tá? Quando a pessoa não tem propósito, ela fica como um barco à deriva. Ela não tem uma âncora, ela não tem uma ancoragem, né? Então todos nós precisamos desta base. E a Bíblia tem a resposta para todas essas questões. E é isso que eu quero falar no programa de hoje. Já agradecendo demais, né, a sua audiência, que Deus abençoe você onde você estiver, tá bom? Bem, gente, vamos lá. Eu quero usar alguns textos, mas antes de falar do texto, deixa eu falar de duas correntes filosóficas que norteiam a humanidade, né? Primeiro é a corrente do determinismo, é a corrente filosófica. E a segunda corrente filosófica é a corrente do fatalismo, tá? Enquanto o determinismo crê em propósito, né, específico, pré-determinado, o fatalismo também crê em pré-determinado, só que ela crê também na questão do destino. Ela usa essa expressão destino. E aí, em cada corrente tem diversos desdobramentos, tá? Mas eu vou responder pelo ponto de vista bíblico e vou afirmar o que é a Bíblia dentro dessas duas correntes, qual é o que se aproxima da Bíblia, o que a Bíblia apoia. A Bíblia apoia a questão do determinismo, mas esse determinismo não é determinado pelo homem, pelo que o homem pensa, pelo que o homem sente. Ele é determinado pela soberania de Deus, né? Dentro do ponto de vista bíblico, nós entendemos que existe um Deus soberano que controla todas as coisas. E aí eu já quero ministrar para a sua vida a seguinte palavra: você não é obra do acaso. Vou repetir: você não é obra do acaso. Você não está aqui por acaso. Você não é um acidente. Você não nasceu simplesmente pela vontade dos seus pais. Ou quem sabe você nasceu até sem vontade que você nascesse, né? Você nasceu de repente por um lapso, né? Por um descuido, mas eu quero te dizer que aparentemente é um descuido, mas não há um descuido porque Deus já conhecia você antes de você nascer. E eu vou mostrar para você isso do ponto de vista bíblico. Agora, é claro que a Bíblia traz a questão do determinismo e não do fatalismo, para nos mostrar que nós não fomos destinados para a ira, por exemplo. Nós não fomos destinados para a morte. Nós não fomos destinados para sofrer. No fatalismo tem essa ideia. Não, eu nasci dessa maneira, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser pobre, eu nasci para ser miserável, eu nasci para ter o sofrimento, eu nasci para ter essa doença. Isso é fatalismo.
Determinismo não, determinismo há propósitos. Eu nasci por um propósito, eu nasci para determinado fim, né? O determinismo, ele está muito próximo do que a Bíblia nos assegura. Só que existem adendos maiores na questão bíblica da soberania de Deus. Porque quando nós entendemos a soberania de Deus, Deus como Criador, Deus como sustentador, como preservador, como providor, nós então abraçamos a questão da senhoria do Senhor Jesus Cristo. E aí, dentro da senhoria do Senhor Jesus Cristo, existem outras questões. O nosso poder de escolha, que Deus não interfere, o nosso poder de decisão, né? A questão da lei de causa e efeito, que é a lei da semeadura, ok? E nós vamos falar sobre todas essas questões. Mas eu vou ler então 3 versículos apenas, poderíamos ler muito mais, mas 3 versículos nos falam sobre a presciência de Deus, o fato de Deus conhecer antecipadamente. Primeiro está em Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Isaías 46:10 diz: eu anuncio o fim desde o início, desde os tempos antigos, o que ainda está por vir. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Salmo 139, versículo 16, para a gente fechar, diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Olha que coisa tremenda, maravilhosa, poderosíssima para o nosso elevo espiritual. E aí nós vamos responder algumas perguntas no programa de hoje. Como você entende a ideia de um plano divino específico para cada criatura? Você acredita que o plano divino é fixo ou pode ser alterado pelas escolhas e ações de uma pessoa? E aí? De que maneira você já sentiu ou percebeu o plano divino atuando em sua vida? Quarto, como a crença em um plano divino influencia suas decisões diárias e seu comportamento? Quinto, quais são os desafios e as dificuldades em discernir o plano divino para a sua vida? Sexto, você acredita que o plano divino inclui todos os aspectos da vida ou apenas os grandes eventos e decisões? São perguntas que estão dentro desse conceito determinista da Bíblia Sagrada. Por que determinista? Porque Deus conhece todas as coisas. Nada do que acontece no mundo está fora do controle de Deus. Deus é o soberano, ele está assentado no alto e sublime trono e de lá ele governa todas as coisas. Nós queremos desse poder, ok? E aí nós temos o conceito aqui da presciência de Deus. O que é presciência? É conhecer antecipadamente, é acontecer antes de acontecer. Enquanto a onisciência é o conhecimento de todas as coisas, a presciência é pré, aquilo que vem antes. Então, antes de acontecer, ele já sabia. Antes de você nascer, ele já te conhecia. Antes de você ter o primeiro dia de vida, ele já determinou todos os dias da sua existência. Olha só que coisa linda, né? Isso nos dá segurança? Isso não te dá segurança? De saber que todos os seus dias estão contados e Deus sabe a hora que você nasceu e a hora que você vai morrer. E aí entra uma outra questão, o determinado. Está determinado porque são leis espirituais. Por exemplo, nascer e morrer é uma lei espiritual. Em Eclesiastes capítulo 3 diz sobre a questão do tempo. Nós estamos também limitados ao tempo. Existem leis que governam e foram estabelecidas por Deus. O grande cientista Albert Einstein, ele falou que Deus não joga dados. Ou seja, Deus não criou o mundo e deixou o mundo circular por ele mesmo e as coisas acontecerem ao seu bel prazer. Não, tudo é controlado por Deus. Até o ar que respiramos, não é isso? Esses são conceitos básicos, mas é importante nós falarmos isso porque existe um turbilhão de pessoas no mundo que precisam ouvir uma palavra como esta. Você não é obra do acaso. Deus tem um propósito na sua vida. O propósito da sua vida é muito maior do que apenas viver. Tem pessoas
que acham que aqui é apenas um lugar para viver, comer e morrer. Não, existe um propósito maior, né? Lembra daquele versículo célebre, né? Comamos, bebamos e morreremos. Parece que a vida não faz sentido, parece que a vida é um ciclo vicioso de que só existe neste plano. Não, existe algo ainda maior nesta terra, né? Maior do que esta terra. E existe maior nesta terra também, porque na realidade, quem tem um encontro com Deus tem tudo, encontrou todas as coisas. Há um preenchimento, há uma necessidade de nós, como criaturas de Deus, de voltarmos para Deus, porque foi para Ele que fomos criados e para a glória dele. Então nós vamos entender isso, esses conceitos. Nós vimos aqui alguns versículos que falam sobre a pré-concepção, né? Antes de ter concepção, Deus já conhecia, Deus já tinha determinado como você seria, como seria a cor da sua pele, de que raça você nasceria, de que família você pertenceria, de que local do globo terrestre você nasceria. Então você não é obra do acaso, tá? A presciência de Deus nos mostra que existe um Criador e sustentador de todas as coisas e somos criados para a sua glória. Só que nós, sendo criados por Deus, sendo determinados por Deus, Deus tendo determinado propósitos para a nossa vida, muitas das vezes nós não conseguimos compreender o propósito de Deus. Por quê? Estamos afastados de Deus por causa de uma lei chamada pecado. O pecado passou a todos os homens. Todo mundo que nasce, nasce com um propósito. Mas nem sempre nós conseguimos enxergar o propósito de Deus para a nossa vida, a não ser que nos aproximemos de Deus. E é esse que é o grande segredo. Quando nós nos aproximamos de Deus, então Ele revela o seu propósito, né, de maneira mais clara. E aí entramos na vontade de Deus por obra de Jesus Cristo e com a ajuda do Espírito Santo. Porque o pecado nos separa de Deus. Essa é a nossa condição, é a condição da humanidade. Por que as pessoas não fazem a vontade de Deus? Por causa do pecado que distanciou de Deus. Então, houve necessidade de Deus trazer para nós o quê? Uma revelação. E ele se revelou de três maneiras. Ele se revela através da natureza, ele se revela através das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, a maior fonte de autoridade de revelação de Deus ao homem é a Bíblia Sagrada, e ele também nos revelou a sua vontade através da pessoa de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que ele enviou para salvar-nos dos nossos pecados e salvar a humanidade. Olha só que coisa linda é a palavra de Deus para os nossos corações. Isso nos dá uma alegria, isso nos dá uma certeza, isso nos dá uma convicção maior, isso nos dá, né, uma estabilidade emocional, mental, de que nós não estamos sozinhos, nós não estamos aqui para viver apenas na nossa existência e acabar. Não, nós estamos vivendo os propósitos de Deus nesta terra e sabendo que Ele tem preparado algo ainda melhor para nós no futuro, né? Então, dentro do propósito de Deus, existem algumas coisas importantes que nós precisamos ver. Primeiro, que é o nosso poder de escolha. Nós temos o poder de decisão. Você sabia que, através da sua decisão, você pode entrar no plano de Deus ou não? Você pode aceitar o plano de Deus ou não? Isso é ponto de vista bíblico. Deus não interfere nas nossas decisões, porque Ele nos fez como seres inteligentes. Nós somos diferentes dos animais, lógico, né? Sabemos escolher, né? E temos diante de nós duas opções, ou o bem ou o mal. Assim como lá nos nossos primeiros pais, e a Bíblia mostra isso no livro de Gênesis, quando eles tiveram a opção de comer do fruto e vai ter o conhecimento do bem e do mal. Só temos dois caminhos diante de nós. Em qualquer era, em qualquer época, em qualquer estação, em qualquer país, sempre a indagação é a mesma, bem e o mal. Esse conceito de bem e do mal está dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. O conceito ético, moral, está dentro do ser humano. Deus já colocou isso, né? A psicologia prova isso sobre id, ego, superego. Já falei em outros vídeos, né? O superego é o que regula, o juízo que regula o nosso poder de decisão de escolhas.
Nós já sabemos, o homem que faz o mal, ele sabe que está fazendo o mal, ele não está ali por inocente, não. E não será dado como inocente, porque Deus já colocou nele esse conceito, ele sabe que está fazendo errado. Então, é importante nós conhecermos a vontade de Deus, para quê? Para nos submeter à vontade de Deus e sermos felizes. Esse é o objetivo. Deus não quer nos escravizar, Deus não quer nos manipular, Deus nos fez como seres inteligentes, que temos decisões, poder de escolha, tá? Alguns vão chamar isso de livre-arbítrio, outros vão chamar isso de livre-agência. Fato é que nós temos o poder de decisão e as nossas decisões interferem nos propósitos de Deus. Embora Deus pode fazer tudo para mudar os seus propósitos e estabelecer da forma como Ele quer. Nós não podemos, de maneira arbitrária, dizer assim, ó, eu mando em Deus. Deus faz o que eu... Já que eu não quero, Deus não pode fazer. Não, Deus pode me fazer a vontade dEle, fazendo com que a minha vida seja quebrada para entrar no propósito dEle. Eu sou criatura, Ele é criador. Tá? O livre-arbítrio ou livre-agência não vai tirar o poder de Deus soberano de estabelecer alguma coisa para a minha vida. Agora, eu posso entrar mais rápido na vontade de Deus ou não, por esse poder de decisão, ok? Existe uma lei na Bíblia Sagrada que apoia essa ideia, que é a lei da semeadura, né? Que lá a ciência vai chamar da lei do causa e efeito, não é isso? A lei da semeadura. O que o homem semear, isso ele vai colher, né? Então, nós hoje estamos colhendo aquilo que plantamos ontem. Nós vamos colher amanhã aquilo que estamos plantando hoje. E assim sucessivamente. Então, a lei da semeadura, tá? O homem tem o poder de escolha, mas saiba que ele vai colher aquilo que ele plantar. Segunda coisa também, existe a lei da responsabilidade. Deus vai nos pedir conta de tudo aquilo que Ele nos deu, da vida que Ele nos deu, do que fizemos com o corpo, do que fizemos com a alma, do que fizemos com o espírito, das coisas que nos atingiram e das coisas que atingiram o nosso próximo. Então existe a lei da responsabilidade, né? Nós precisamos entender isso. Agora, existe aí então, dentro desse conceito, uma luta dentro de nós. O apóstolo Paulo vai falar, né? O bem que eu quero fazer, isso não faço. É uma luta dentro de nós, porque é o bem e o mal. E temos desejos e temos a vontade de Deus. Ou satisfazemos o que eu quero fazer, ou faço a vontade do Pai. Se eu faço os meus desejos, eu vou ter consequências. Se eu faço a vontade de Deus, eu vou ter outras consequências, né? E é claro que esse preparo, esse trabalho interno que eu tenho na minha vida particular, ele se diz respeito também ao meu próximo. Por isso que o mandamento da lei de Deus é amarás o Senhor Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os dois primeiros mandamentos que Jesus resume, né, os 10 mandamentos em dois, que é o grande propósito. Afinal de contas, estamos na terra para quê? Para cooperar uns com os outros, para ser útil na minha família, né? Então tem pessoas que querem viver isoladas, distantes um dos outros. Beleza, você pode viver isso, mas vai ser infeliz, não vai ser completo, não vai ter completude, não vai ter a questão do pertencimento, porque nós somos seres emocionais e relacionais. Precisamos de ter relações uns com os outros, relações afetivas, né? Então, isso é muito importante nós entendermos. Então, esse apoio da família, né, que parte do individual para o coletivo, lá na psicologia ou na psicanálise nós chamamos de sistêmico, né? O mundo individual do indivíduo, a maneira dele pensar, e ele pensando coletivamente. Por quê? Para contribuir. Contribuir com o quê? Com senso de justiça, com verdade, com sinceridade, com bondade, com generosidade. Você vai imprimir o que está na imagem de Deus através do amor, alcançando outras pessoas e abençoando outras vidas. Olha que coisa linda, né? É a vontade de Deus. Então, dessa maneira, eu vou estar já contribuindo com o reino de Deus na terra. Tem pessoas que acham que o reino de Deus é somente as mansões celestiais. Nós cremos piamente nisso. Deus tem preparado para a gente algo muito maior na eternidade. Mas aqui na terra, Ele já quer que nós venhamos reinar em vida.
Para reinar em vida com Deus, precisamos saber que Ele é soberano. É Ele que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele que governa a nossa vida. Fazemos a vontade de Deus. Dizemos não para o pecado, para as coisas que tão de perto nos rodeiam e tentam nos tirar desse foco. Nos rendemos à vontade de Deus, deixamos de fazer a nossa vontade, abdicamos, renunciamos, né? Abnegamos de muitas coisas para receber o reino de Deus e começamos a reinar em vida, porque aí Ele pode nos dar, dentro da vontade dEle, autoridade espiritual, né? Poder do Espírito Santo, graça de Deus, de maneira que nós venhamos viver de uma forma mais consciente, mais plena, sendo humano, mas com o poder divino que nos capacita para viver coisas maiores da parte do Senhor. Que esta palavra esteja no seu coração. E para fechar aqui, eu quero dizer para você, você não é obra do acaso, você não foi feito para viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não aceite viver de forma miserável, porque Deus tem abundância para a tua vida. Deus tem coisas grandes para você. Não estamos falando de abundância de dinheiro, de riqueza. Quando fala de vida abundante, é uma completude de corpo, alma e espírito. A abundância para todos os lados. Há uma alegria que satisfaz a tua alma. Não são coisas materiais, são coisas eternas. São tesouros valiosos que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E não estamos falando de religião aqui. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de um conceito de vida que transcende a tudo que você possa experimentar nessa terra. Quando você compreende o propósito de Deus, você realmente se torna uma pessoa feliz, completa e realizada. Só há completude em Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, tá bom? Vou ficando por aqui e até o nosso próximo programa, o nosso próximo bate-papo. Deus abençoe a todos.